Bom, as duas perguntas que eu ia fazer agora, tipo, se você enxerga que a divulgação científica vem sendo bem trabalhada e desenvolvida no Brasil, eu imagino que não. Mas É. também o aprofundamento disso é como que você vê a questão da divulgação científica específica sobre os Sirius, né? E dentro do CNPq e tal, no tempo que você tá ali dentro. Olha, eu acho Por favor, que explique também os Sirius, né? Principalmente para quem não souber o que é. então, vamos começar do começo, né? Bom, eu tô há quase 10 anos lá trabalhando com a divulgação, trabalhando no time de comunicação, né, do CNPq, que é o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais. O CNPq, ele tem 4 laboratórios nacionais, né? Tem um laboratório de luz síncrotron, que é o responsável pela operação dos Sirius. A gente tem um laboratório de biociências, que pesquisa biotecnologia, principalmente voltado para a saúde. A gente tem um laboratório de nanotecnologia, né, que então tem um parque de microscópio super avançado em termos de América Latina, Hemisfério Sul. Está entre os mais avançados, se não o mais avançado da América Latina. E a gente tem o laboratório de biorrenováveis, que também trabalha com biocombustíveis e biomateriais feitos a partir de biomassa e materiais biorrenováveis. Então, e tudo isso está integrado num campus que fica aqui perto de onde a gente está, aqui em Campinas, no distrito de Barão Geraldo. Fica próximo à Unicamp, mas não pertence à Unicamp, gente, não pertence à Unicamp, que é uma coisa que a gente tem que ficar repetindo. Todo mundo acha que porque a gente está do lado da Unicamp, pertence à Unicamp. Não pertence à Unicamp. A gente é uma organização social que é financiada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, a gente tem um contrato de gestão com o Ministério da Ciência e Tecnologia, que nos dá recursos, né, fornece fundos para o funcionamento das nossas instalações. A gente não tem fins lucrativos, né? E todo mundo que trabalha lá é CLT, então não somos funcionários públicos, pela natureza da organização social, Autônomos. E nem autônomos. E ao mesmo tempo a gente tem uma série de métricas que a gente tem que cumprir e relatórios que a gente tem o tempo inteiro que entregar para o Ministério para mostrar as nossas ações e o que a gente está fazendo e o nosso desempenho. Enfim, e o CNPq, né, a gente fala que é a nossa grande máquina, né, a joia da coroa do CNPq é o Sirius, né, que a gente fala que é o acelerador de elétrons, né? O acelerador de elétrons, na verdade, é só a parte que tem ali no meio, mas em linhas gerais a gente diz é um acelerador de elétrons. Ele é um grande instrumento científico, é o principal projeto científico, é o maior e o mais complexo projeto científico já desenvolvido no Brasil. Na América Latina também? Ele é o maior e o mais do Brasil. Ele é o único acelerador síncrotron desse tipo da América Latina toda. E ele está entre os 3 melhores do mundo, do tipo dele, né? Na ordem de chegada nessa geração, o Sirius é o segundo ou é o terceiro? O Sirius, ele é o terceiro. Por quê? Porque a gente esperava ser o segundo, né? A gente tem um funcionando na Suécia desde 2016, se não me engano. Era pra gente chegar logo, um pouco depois, né? Só que aí o que aconteceu foi que o SRF, que é o síncrotron europeu, eles resolveram fazer um upgrade e eles só trocaram o acelerador. Eles não precisaram construir toda a infraestrutura que tem em volta. Eles trocaram as peças do acelerador e eles conseguiram fazer um upgrade muito mais rápido. E aí, eles passaram na nossa frente por pouquíssimo tempo. Mas assim, tudo bem. Nós somos ainda das 3 máquinas mais competitivas do mundo desse tipo, para fazer experimentos científicos em várias áreas, né? Então, diferente de um colisor de partículas, por exemplo, o pessoal que gosta dessa área às vezes pergunta: mas vocês são igual ao CERN, vocês são igual ao LHC? Não, então o colisor que tem lá na Suíça, né, que pega até mais de um país, tal, ele tem 27 quilômetros, ele faz colisão de partículas para estudar as partículas subatômicas que surgem a partir dessas colisões, né? Então eles estão tentando provar ali experimentalmente algumas coisas que os pesquisadores, cientistas já sabem em teoria, tentando entender algumas teorias dessa forma. A gente não. O Sirius, ele já é
é um equipamento que a gente não colide partículas. Então, ao mesmo tempo que lá no CERN eles trabalham com hadrons, né, com prótons, a gente trabalha com elétrons. Então, tudo pode ser menor, apesar da gente ter o tamanho de um estádio de futebol, né? Não sei se vocês já viram o Sirius, mas Maracanã, ele tem... a gente fala que é o Maracanã da ciência. E a gente acelera elétrons, porque com a aceleração desses elétrons, a gente quer gerar um tipo de luz, uma radiação, né, que chama luz síncrotron, mas é uma radiação de amplo espectro. A gente tem quase todo o espectro eletromagnético dentro dessa radiação, né, e a gente consegue escolher o tipo de radiação que a gente vai usar em cada experimento, em cada linha de luz. Então, você vai olhar o Sirius de cima, você vai ver que ele tem várias saídas ali, né, tem 6 perninhas por fora do prédio, mas na verdade a gente tem muito mais do que 6 estações experimentais. A gente vai poder ter até 38. 38? Eu ia falar 13. Esse número tá na minha cabeça, se não me engano, porque não é por acaso. Era 13, Porque na época eu estagiei, se eu não me engano era 13, estagiei no CNPq, pra quem... E também eu perguntei da ordem do acelerador, se é o segundo ou o terceiro, porque quando eu estava lá dentro estava para ser o segundo. Estava para ser o segundo, e aí o SRF ele acabou saindo um pouquinho antes da gente. Então é 38, nesse meio tempo. A gente pode ter até 38. A gente tem 6 operando hoje, mais 4 que estão para abrir logo mais, que a gente vai abrir aí nos próximos meses. Aguardem novidades. E a gente tem... então, nesse primeiro pacote, são 14 linhas. Eram 13, viraram 14. Da época que você estava lá, eram 13. Que foram planejadas inicialmente para o projeto Sirius. Então, logo que eu cheguei, né, quando o Sirius ainda era tudo mato, tudo terra. Os pesquisadores já tinham a ideia de fazer já tinham a ideia de construir 14 linhas de luz. Então, esses 14 projetos, essas 14 linhas, dessas 13 que viraram 14, já existe faz muito tempo. E elas estão se concretizando agora. Então, a gente já tem 6... operando regularmente, recebendo usuários o tempo inteiro. A gente tem outras 4 que já estão recebendo usuários experientes, então eles estão que a gente chama de comissionamento. E a gente tem outras 4 que estão em diferentes fases de construção e testes também, que também vão ser inauguradas aí ao longo dos próximos meses. Então são 14. E a gente já está planejando as próximas. O pessoal já está começando a trabalhar nos projetos para outras linhas de luz. Tem potencial de chegar em 38. A gente pode chegar até 38. Então você vai olhar ali, né, de cima, você vai ver 6 perninhas, né, saindo ali do acelerador. Essas são as linhas de luz. E a gente consegue... então, os pesquisadores conseguem filtrar o tipo de luz que eles vão usar em cada experimento. Então, cada uma dessas estações experimentais, dessas 6 que estão funcionando, essas 4 que vão abrir as outras 4 em construção, cada uma delas vai fazer alguma coisa um pouquinho diferente da outra. E cada uma abre um potencial científico diferente. Então... E para suas perguntas científicas, né, que você pode sair, porque uma coisa muito importante, não só para o Sirius, mas para o CNPq todo, é que todas as nossas instalações são instalações abertas para a comunidade científica. Então a gente está aqui, né, com esse campus grande, mas não é só para a gente ficar fazendo ciência ali dentro. A gente faz muita ciência lá dentro, mas uma das nossas principais eixos de atividade é justamente oferecer instalações para a comunidade científica e tecnológica. Então, se você for um pesquisador de academia, né, das universidades, ou se você for um pesquisador de empresa ou desenvolvedor de empresa, ou se você, às vezes, é um empresário e precisa resolver um desafio científico, poxa, como é que eu faço o material dessa caneca aqui ficar mais leve e ao mesmo tempo mais resistente? Putz, eu preciso olhar para esse material em microescala para conseguir resolver isso. E às vezes você não tem um departamento de P&D dentro da sua empresa, né? Ou você tem. E aí você pode chegar com esse case científico e falar, olha, eu quero resolver isso. E aí a gente também pode, né, te atender, e aí com uma troca financeira, né? Porque o uso para a comunidade acadêmica é gratuito. Mas dependendo se você quiser uma patente, se você for uma empresa que quiser o sigilo dos dados, daí a gente tem acordos que envolvem trocas financeiras para que a gente consiga resolver, né? Porque os nossos pesquisadores ofereçam um know-how e não é só a instalação. Também é o know-how científico para resolver seu problema dentro da sua empresa ou da sua indústria, o que quer que seja, né? Então...
É isso, eu não lembro onde eu perdi o fio da meada completamente. Não, eu tava perguntando sobre a divulgação científica envolvendo os Sirius, especificamente. Eu quero até que você fale mais sobre, já tá falando bastante, né? Mas sobre as linhas de luz, por exemplo, para quem principalmente não entende ou não tem pouco contato com a ciência, por exemplo, quem são os usuários dentro dessas linhas de luz? Se tem mais de uma linha de luz, presume-se que tenha mais de uma área, e quais são essas áreas que estão sendo trabalhadas? Olha, as linhas de luz, elas não são focadas em áreas específicas, mas elas, às vezes, têm a área que é o forte dela, ou que é o carro-chefe dela. Por exemplo, a gente vai ter uma linha de cristalografia de proteínas e a principal área dela vai ser desenvolvimento de medicamentos, por exemplo. Então, vou dar como exemplo essa linha de luz, porque é bem fácil de explicar. Os pesquisadores, eles cristalizam proteínas, né? Proteínas, não precisa ser enzimas, proteínas, tal. E aí quando essa proteína é purificada, ela forma um cristalzinho, você coloca esse cristalzinho na frente da linha de luz, faz uma operação que essa radiação, ela vai bater e vai difratar esse padrão, esses pontinhos delimitados, espalhados no determinado padrão, eles, por operações matemáticas, eles vão permitir que você revele onde está cada átomo daquela macromolécula, daquela proteína que você está olhando. Uhum. E você vai conseguir olhar aquela estrutura tridimensional, e isso é muito importante, porque se você está olhando, por exemplo, uma proteína de um vírus, da Covid, que é responsável pela replicação do vírus, por exemplo, se você consegue entender o funcionamento daquela proteína, né, você consegue descobrir possíveis locais onde você pode atuar para quebrar o funcionamento dela. Se você atua ou se você desenvolve um composto que consegue quebrar o funcionamento, uma dinâmica dela, você tem um candidato a medicamento. Né? Então, a gente está ali nos primeiros estágios para o desenvolvimento de um medicamento, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem linhas de luz que fazem várias outras coisas, né? Tem linha de luz ali que consegue, que é especializada em identificar elementos químicos dentro de uma proteína, ligações químicas ou elementos químicos. Cada uma vai fazer uma coisa. Por exemplo, isso de elementos químicos é super importante para a área de agricultura, né? Se eu quero... hoje os pesquisadores já estão conseguindo acompanhar trocas químicas que acontecem entre a raiz de uma planta e um solo, por exemplo, o que é super importante para que você consiga desenvolver formulações de novos fertilizantes, por exemplo. Entenda dinâmicas do solo mesmo, por que determinado solo absorve mais determinado nutriente e outro não. Ou você consegue hoje acompanhar o carregamento de uma bateria ao vivo, e as trocas, né, que estão acontecendo ali. Então, e cada linha de luz ela vai te proporcionar uma coisa diferente. Vai ter uma linha de luz ali que você vai conseguir fazer tomografia, igual tomografia médica, né? Só que ao invés de você girar né, que nem numa tomografia médica você gira a fonte de luz, a gente gira a amostra, porque a fonte de luz é o acelerador. Né? Então a gente vai girando a amostra, vai fazendo essas imagens, no fim você tem um filmezinho 3D que vai te mostrar a microestrutura daquele material que você está olhando. E esse material pode ser muitas coisas. Esse material pode ser uma amostra de uma rocha do pré-sal. E eu vou conseguir entender, olhando para aquela amostra, como é que o óleo se comporta ao tentar retirar o óleo, tentar recuperar o óleo de dentro daquela rocha, né? A rocha, o petróleo do pré-sal, ele está preso dentro de umas rochas porosas, né? Então eles fazem muito esse tipo de pesquisa, de tentar entender essa dinâmica. Mas pode ser um osso que você está tentando entender por que determinado osso tem um comportamento poroso, ou desenvolver alguma coisa. Ao mesmo tempo, você pode levar para lá uma pesquisa também, tentando entender uma estrutura cardíaca. E por que determinada estrutura cardíaca se comporta de determinada forma. Então, assim, as áreas de aplicação são muito variadas. A gente pode falar de grandes áreas, né? Falando de grandes áreas, a gente pode falar de desenvolvimento de novos materiais, o que é super amplo, porque a gente pode falar de materiais para... se eu quiser desenvolver indústria, material para filtrar determinados químicos, se eu quero desenvolver catalisador, se eu quero desenvolver material mais resistente para a indústria aeroespacial, se eu quero... Material é uma coisa super ampla, né? Energia, por exemplo, a gente estuda bastante materiais que vão dar origem, né, as placas das placas fotovoltaicas do futuro, por exemplo, é uma área que está sendo muito estudada lá.
A gente pode estudar também saúde, eu dei um exemplo, né, de como a gente começa o desenvolvimento de um fármaco, mas tem outras rotas para a saúde, né, por exemplo, tentando entender o comportamento de determinados neurônios e comparando um cérebro com uma doença neurodegenerativa, um cérebro de camundongo, um tecido, com um cérebro sadio. Então, saúde e agroambiental. A gente tem cada vez mais pesquisas também nessa área de agricultura. Eu falei para você da troca entre a raiz da planta e o solo, e ambiental também. Então, para a gente conseguir identificar poluentes, contaminação, tentar desenvolver técnicas de descontaminação, porque afinal de contas já estamos vivendo num mundo degradado, né? A gente tem que se dar conta disso. Então, a gente tem que estudar técnicas de descontaminação, né, além de tentar evitar com que novos poluentes sejam disparados, ou entender o tamanho do... A gente tem que entender onde a gente está também, né? E tentar desenvolver formas de remediação, né, do que a gente já aprontou com o planeta. Então, e aí as linhas de luz, elas vão cobrir muitas possibilidades dentro dessas grandes macro áreas.